Provérbios 17:9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro que tem, assim, conselhos e conteúdo muito profundos para a vida da gente. Esse capítulo 17 é um capítulo, assim, que fala de muitas coisas importantes para a nossa vida. E eu, quando me deparei com esse versículo 9, sobre o qual vamos fazer uma reflexão breve nessa manhã, me chamou a atenção essa mensagem sobre esquecer certas coisas, ou deixar para lá certas coisas, ou encobrir certas coisas, ou não ficar resgatando determinados fatos da vida. Coisa difícil é esquecer quando a gente é ofendido. Quando a gente se sente magoado, ofendido, é difícil a gente esquecer. Tem um ditado, né, um dito popular, que fala que quem bate esquece, não é isso? Mas quem apanha, não. Normalmente é assim mesmo, né? Eu tenho quase 50 anos, mas eu lembro perfeitamente cada surra que eu levei. Olha, eu não fui de apanhar muito, eu não era um menino assim muito comportado, né? E eu não vou aqui dar tiro no pé e falar das minhas transgressões, mas é que meus pais eram pacientes, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro das surras que eu levei, cada uma. Mas se eu chegar para minha mãe e perguntar sobre as surras que ela me deu, acho que ela não vai lembrar, porque quem bate esquece, né? Mas quem apanha, não, né? A gente não esquece. Na vida é assim. Normalmente, quando a gente é ofendido, a gente não esquece. A gente fica com aquilo marcado na mente, no coração, às vezes na alma da gente, fica marcado aquele sofrimento da ofensa. Mas quando a gente se relaciona com gente, com pessoas, a gente corre risco. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, no nosso meio social, na nossa família, nas amizades, relacionamento é risco. Dificilmente você vai se relacionar com alguém sem se decepcionar, sem se ofender com alguma coisa, sem se sentir atingido por uma palavra, por um comportamento, uma atitude, um gesto. É difícil não se sentir ofendido, não se ofender com alguma coisa, porque relacionamento implica em risco. E com certeza, em algum momento, qualquer um de nós, qualquer pessoa que eu perguntar aqui vai dizer: olha, eu sim já me senti ofendido com você. Certamente aqui então, algumas pessoas, ou a maioria de vocês, em algum momento pode ter se sentido atingido por algo que eu disse, ou uma atitude minha, ou uma decisão. Certamente, porque relacionamento envolve risco, envolve contato, envolve interação, e às vezes essa interação provoca ofensa. Pai, mãe, filho, avô, avó, marido, mulher, amigo, colega de trabalho, patrão, chefe, empregado, qualquer atividade, qualquer lugar onde as pessoas interagem umas com as outras, há risco de ofensa, há risco de ressentimento, de mágoa, até de inimizade, quando chega num ponto extremo. Às vezes a pessoa até parece que já superou aquilo, mas volta e meia aquilo é resgatado na mente da pessoa.
O outro nem sabe. Quem ofendeu nem sabe muitas vezes que ofendeu, mas quem é ofendido tem em si aquela marca. Normalmente quem ofende minimiza as coisas, porque ele não sente na carne, mas quem sente na carne, na mente, no coração, sofre. E às vezes aquilo volta como um monstro que ressurge dentro da pessoa e traz para ela sentimentos ruins. E aquilo aflora. Por isso, quando eu li o texto sobre a pessoa que fica resgatando coisas do passado para se sentir ofendido, quando eu li o texto, veio o tema da mensagem dessa manhã, que é uma exclamação mesmo, é quase que um grito. Vê se esquece. É o tema da mensagem. Vê se esquece. Esquece isso. Deixe isso para lá. A questão aqui não é amnésia, porque a nossa mente, ela é um HD enorme que guarda muita informação, especialmente guarda as informações que não são agradáveis. Você vai lembrar de cada detalhe das coisas ruins que alguém te fez, mas você não vai lembrar de cada detalhe daquilo de bom que você recebeu. Eu posso aqui, meus irmãos, falar muita coisa boa para você, mas se eu falar algo que te ofende, você vai fixar onde? Naquilo que ofende. Eu posso aqui, no nosso relacionamento, vocês entre si, podem ter atitudes maravilhosas uns com os outros, mas se tiver uma atitude que ofendeu, o que você vai guardar na cabeça? A ofensa. E aqui o tema da mensagem é esse: vê se esquece. Não como amnésia, mas como atitude. Não como se você pudesse chegar no teu cérebro, apertar, selecionar aquele fato e apertar lá, delete, e apagar aquilo. Não é isso. Mas é como se você chegasse no teu computador aí mental e apertasse aquelas 3 teclas mágicas, Ctrl, Alt, Del. Não é assim? E aí você reinicia o computador com a nova atitude. Você aperta o botão de reset e começa tudo de novo. Não esquecendo aquilo, mas também não procurando aquilo. Então, ver se esquece é nesse sentido. É não deixar que coisas do passado fiquem te assombrando e interferindo no teu relacionamento, na tua vida, no teu dia a dia, nas suas relações interpessoais. Vê se esquece. E a primeira coisa que você deve esquecer, ou a primeira atitude que você deve ter, e que eu também devo ter, é não ser um agente de discórdia. Porque nesse texto que nós lemos, ele está falando de 2 situações. Especialmente a primeira, é daquela pessoa que fica trazendo de volta para o outro situações que foram ruins. É o amigo que age como inimigo. Aqui o texto fala: o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que fica renovando aquilo separa grandes amigos. Se você não é capaz de reconciliar uma pessoa com outra, também não atrapalha a reconciliação. Esse é o sentido. Se você não é capaz de ter uma palavra de reconciliação, também não tem uma palavra de discórdia. Tem gente que fica o tempo todo incentivando a separação, incentivando o rompimento da amizade. Não seja uma pessoa assim. Provérbios 6, 17 a 19. Você está em Provérbios? Pode voltar, você estava no 17, volta 11 capítulos. Vamos para o capítulo 6. Olha o que diz Provérbios 6, de 17 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Olha o que diz o texto. Estas 6 coisas Deus odeia. E a 7ª, a alma dele abomina. Olha que interessante. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina.
A primeira, olhos altivos. Ele odeia olhos altivos. Gente orgulhosa, ele odeia. Língua mentirosa. Deus odeia língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa. Mas a última ele abomina, que é essa aí, olha. O que semeia contenda entre irmãos. Essa Deus abomina. Pessoas que semeiam discórdia. Pessoas que separam amigos. Tem gente que fica o tempo todo de leve trás, levando veneno para os outros beber, levando veneno da discórdia. Não separe amigos, não leve fofoca, discórdia, coisa que vai envenenar relacionamento, porque isso Deus abomina, é o que diz o texto. Ele abomina isso. Deus detesta, mas como abominação, a pessoa que fica levando, semeando discórdia. Às vezes o sujeito tem ciúme do amigo. Faça-me um favor, ciúme de amigo. Um amigo não pode ter outro amigo, só eu, ele é meu amigo. Bom, gente, isso é de uma frescura incomensurável. Ciúme de amigo. Tenha ciúme do teu marido, mas de amigo? Fala sério. Amigo, a gente tem, e se ele tem amigo, é meu amigo. Eu não tenho que ficar semeando discórdia para separar as pessoas. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Deus odeia, detesta esse negócio, é o que diz o texto. Se você não consegue reconciliar, não atrapalhe a reconciliação. Se você não consegue dizer uma coisa boa, você é da turma do deixa disso. Isso é de Deus, a turma do deixa disso. Não vamos brigar não. Ou ele estava num momento ruim. Ela falou isso sem pensar. Olha quanta coisa boa ela já te disse, olha quanta coisa boa ela já te fez. Turma do deixa disso, isso é de Deus. Mateus 5,9 vai dizer assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus promove a paz. Filho de Deus faz de tudo o que for possível para que as pessoas se reconciliem, se unam. Filho de Deus não promove discórdia. O ministério do Filho de Deus é o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5,19, vai falar sobre isso. Ministério da reconciliação. A gente tem sempre que buscar reconciliar. Nós uns com os outros e os amigos uns com os outros. Eu não posso crer que um filho de Deus chega no trabalho e fica o tempo todo fazendo fofoca um do outro. Eu não posso acreditar que um filho de Deus está na sua equipe, no seu negócio, na sua loja, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, levando veneno, transportando veneno para a mente das pessoas. Eu não posso esperar isso de um filho de Deus. Eu não posso esperar isso de mim mesmo. Eu tenho que me policiar para não ser um agente semeador de discórdia. Vê se esquece. Essa é a palavra que a gente tem que falar. A segunda coisa, chega de ressentimento. Você sabe o que significa ressentimento? É sentir de novo. É você ficar sentindo de novo aquilo que aconteceu lá atrás, lá no passado. É você ficar restaurando aquela coisa ruim que te fez sofrer para te fazer sofrer de novo. Isso é ressentimento, é sentir novamente aquilo de ruim que você viveu. Ressentir. A pessoa, meus irmãos, ressentida é uma pessoa amarga.
e pode até ficar doente. Alguns médicos dizem que ressentimento pode provocar depressão, porque a pessoa fica amargurada naquilo, a pessoa ressentida não vive, a pessoa ressentida não se alegra, a pessoa ressentida não sorri, a pessoa ressentida não se diverte. A pessoa ressentida é amarga. Chega de ressentimento. Viva o dia de hoje, a sua alegria de hoje. Não fica pensando num negócio que aconteceu há 3, 4 anos atrás, que fica te atormentando. Tem gente que restaura. Desculpem falar, eu já falei isso aqui. Desculpem repetir. Mas as mulheres fazem muito isso. Mulher está fazendo o arroz. Ou está no seu trabalho lá, numa atividade, de repente, pim! Ele falou isso para mim em 1993. Naquele dia, depois do culto, ele fez aquela grosseria comigo. E aí, aquilo volta, todo aquele sentimento ruim. Às vezes está num divertimento, lembra daquilo. E aquilo vem e fica machucando a pessoa, fica ferindo a pessoa. A pessoa se envenena. Então tem que deixar o ressentimento para trás. Quer ter uma receita para uma vida amargurada? Tem uma receita que não falha. Você vai nos lixões, nesses aterros sanitários, que de sanitário não tem nada, aquele lixão mesmo, tem um produto que é fruto da decomposição de matéria orgânica, chamado chorume. É chorume, o nome é chorume, né? Chorume. O chorume é normalmente um líquido que ele é oriundo da decomposição orgânica. E tem um cheiro terrível. Nos caminhões de lixo, lembra um pouco, né? Quando você para o carro assim, ou você está passando perto de um caminhão de lixo, você lembra um pouco aquele cheiro forte, né? Mas o chorume ainda é mais forte. É mais brabo que aquilo. Pega um pouco de chorume, coloca num potezinho, e leva contigo. Pode fazer um cordãozinho com um potezinho de chorume. Quando você estiver bem se distraindo assim com uma coisa divertida, você abre o pote e cheira, depois fecha. É o chorume. Você pode botar alguma outra coisa ruim nesse pote, algum outro dejeto. O fato é que a pessoa ressentida vive assim. Ela está muito bem vivendo, de repente ela lembra daquilo, aí é como se ela abrisse o pote de chorume e cheirasse. Aí volta aquela amargura toda, porque a memória olfativa ela é muito forte, né? Assim como é a memória do ressentimento, ela volta para aquilo tudo. Aí volta para aquela amargura do passado, experimenta na alma aquela dor que o feriu lá atrás, que a feriu no passado, e fica ferindo até hoje. Meus irmãos, o ressentimento acorrenta a pessoa àquele fato. É como se você carregasse uma bola de sentimento ruim acorrentada no teu pé, e você fica carregando aquela bola de ferro, né, para lá e para cá, aquela carga de sentimento ruim em você. Não tem jeito. Não seja um semeador de discórdia. Não seja um carregador de ressentimento. Vê se esquece. É o que nos ensina esse texto. Para curar ressentimento só tem uma receita, meus irmãos, é amor e perdão. Não tem outra. Poxa, pastor, a pessoa me feriu, a pessoa me traiu, a pessoa me abandonou. Como é que eu vou perdoar? Vou receber essa pessoa de volta na minha vida, na minha casa? Não. Perdoa a pessoa no seu coração, mas você não precisa viver com a pessoa, não. Você não precisa nem conviver com ela, não. Mas você tem que perdoar no seu coração. Há pessoas que a gente não pode viver de novo. Há pessoas que a gente não pode ter debaixo do teto novamente. Não é possível. Mas isso não impede você de perdoar no seu coração essa pessoa. Liberar perdão, como é o termo que usam por aí, é isso mesmo. E se livrar dessa carga de ressentimento. Lá em 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo,
tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não foi isso que Deus fez conosco? Quantas coisas nós fizemos que o ofenderam? Quantas coisas ofenderam a Deus que eu fiz? Mas o seu amor cobriu a multidão dos meus pecados. Se você quer se relacionar com alguém, tem que ter perdão na jogada, porque se não tiver perdão, não tem relacionamento, só tem ressentimento. Que Deus nos abençoe e nos dê um coração perdoador e amoroso, para poder viver. Não é para viver bem só com os outros, não, é para que possamos viver bem conosco mesmos. Para eu viver bem comigo mesmo, eu não posso carregar ressentimento. Para eu viver bem comigo mesmo, eu tenho que ser uma pessoa livre. E o que me liberta, né, é o sangue de Jesus Cristo. Que esse sangue poderoso limpe a nossa alma de sentimentos ruins, de ressentimentos, de desejo de separar a amizade. Que isso seja lavado em mim, de forma que eu seja um agente sempre de reconciliação, de paz, que eu seja verdadeiramente um pacificador. Amém.